Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, por favor. Deus é muito bom, amém, queridos? Gálatas capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Gálatas capítulo 6, vamos ler a partir do verso 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um deve examinar os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas com aquele que o instrui, e não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos querem ter uma família melhor aqui? Quantos querem ter um casamento melhor? Quantos querem ter relacionamentos melhores aqui? Quantos querem ser melhores alunos? Melhores profissionais? Então você precisa começar a plantar isso hoje, amém? Amém, querido? Se você quer uma família melhor, você precisa plantar essa família hoje. Se você quer um casamento melhor, você precisa plantar esse casamento hoje. Se você quer ser um melhor aluno, um melhor profissional, você deve começar a plantar isso hoje. Amém, meus irmãos? O texto bíblico diz que de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Então presta atenção, não adianta você ficar reclamando da família que você tem hoje, você só está colhendo aquilo que você semeou. Se você não está contente com o seu casamento, você só está colhendo aquilo que você plantou. Se você não está feliz com a sua família, com seus estudos, você não está feliz com a sua vida, você só está tendo o resultado da sua semeadura. Você plantou isso, e você está colhendo exatamente o que você plantou. Quem quer ter uma vida diferente, precisa começar a agir diferente. Você não vai poder ter uma vida diferente, enquanto continuar plantando as mesmas coisas. Você não pode continuar plantando indiferença e esperar colher amor. Você não pode continuar plantando displicência e querer colher comprometimento. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. E isso também se aplica, irmãos, quanto à nossa contribuição. Amém, meus queridos? Não adianta nós queremos além daquilo que nós estamos dispostos a semear. Não adianta nós estarmos esperando colher algo satisfatório, se o que estamos semeando é irrisório, diminuto. Se nós estamos decididos a ter uma colheita abundante, nós precisamos plantar essa colheita, amém, queridos? Amém? E por muito tempo eu achei que esse texto não se referia a isso.
Por muito tempo, quando eu ouvia os pregadores lendo esse versículo na hora da oferta, eu ficava meio insatisfeito, porque eu falava, esse texto não se aplica a isso. Mas esses dias, estudando a carta de Paulo aos Gálatas, eu percebi que na verdade esse texto se aplica exatamente a esse princípio, porque o texto diz que nós devemos retribuir à medida daquilo que nós temos sido ensinados, que nós não devemos reter nada a ninguém, devemos compartilhar de maneira generosa aquilo que nós temos recebido. E Paulo diz, porque de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está dizendo que nós devemos responder com generosidade à medida da palavra que nós temos recebido. E se a palavra que temos recebido é de um Deus gracioso, de um Deus generoso, que tem nos desafiado a sermos como Ele, então à medida que nós imitamos o seu caráter, nós vamos poder contemplar a graça e a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então nessa noite eu desafio você a ser fiel na entrega dos seus dízimos e também a ser generoso na entrega das suas ofertas. Amém? Vamos orar? Senhor, recebe nessa noite a expressão do nosso amor e da nossa fidelidade a Ti, Pai. Queremos honrar o Teu nome por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Então, enquanto os diáconos passam a salva dos dízimos e das ofertas, a semana passada eu comecei a falar com os irmãos sobre um assunto muito importante. Nós começamos a falar aqui sobre esse mês em que celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, amém? E eu já disse para vocês a semana passada que grande parte dos ensinos dos reformadores, no que diz respeito à doutrina da salvação, se resume no que conhecemos como 5 solas: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus toda a glória, amém? Ou como a gente fala em latim, sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Christus e sola Deo glória, amém, irmãos? E hoje eu quero continuar falando com você sobre isso, falando exatamente sobre somente a graça. Diga glória a Deus. O que é que nós queremos dizer quando afirmamos somente a graça? Preste atenção. Reafirmamos que na obra da salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente por sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido uma obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela natureza que não foi regenerada. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, queridos, quando nós falamos somente a graça, o que é que nós estamos afirmando? Nós estamos afirmando que Deus deve receber toda a glória no que diz respeito à salvação, porque Ele não é apenas aquele que inicia a obra da salvação. João capítulo 14 diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e diga comigo, do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que nos convence, irmãos? O Espírito Santo. É o Espírito que abre os nossos olhos para percebermos o nosso estado de queda. É esse mesmo Espírito que trabalha no nosso coração, gerando em nós a fé para ser depositada em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E é essa fé depositada em Cristo que nos tira do estado de condenação, de separação e de morte,
para que sejamos, pela graça de Deus, conduzidos à comunhão com o Pai por meio da fé depositada em Jesus Cristo. Amém, queridos? Não somos nós que damos início a esse processo. Não é você, não sou eu, não é a igreja que dá início ao processo de salvação. É o próprio Deus que nos chama. Diga glória a Deus. Os reformadores costumavam dizer o seguinte: que o máximo que o pregador pode fazer é convidar as pessoas e a atraí-las pelos ouvidos. Tudo que o pregador pode é tocar o ouvido das pessoas, mas é o Espírito Santo que atrai o coração. Amém, queridos? Não são as minhas palavras que têm poder para penetrar no mais íntimo do seu ser e atraí-lo a Jesus Cristo, mas à medida em que a minha voz penetra os seus ouvidos, o Espírito fala ao seu coração, atraindo-o até o Senhor Jesus. Amém? Mas é verdade que nós temos alguns impedimentos sobre a obra da salvação, e um dos impedimentos à obra da salvação é exatamente a compreensão moderna que nós temos a respeito do ser humano. Talvez você possa dizer: pastor, faz sentido acreditar na obra da salvação para o senhor que acredita que o homem é caído, mas eu não acredito que o homem é mau, eu acredito que o homem é bom. Então a filosofia e até algumas religiões têm procurado fazer essa afirmação de que o homem é bom e que ele pode se aperfeiçoar diante de Deus pelo seu próprio esforço. Apesar de uma perspectiva filosófica que conhecemos como deísmo, que começou no século 17, começou-se então a criar a seguinte convicção de que o homem nasce inocente, num estado bom, mas à medida em que ele caminha, vai se tornando então corrompido. Parece que Jean-Jacques Rousseau se apropriou desse pensamento ao dizer que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Mas não é apenas a filosofia que advoga a bondade humana, a neutralidade do homem, sua bondade iminente e a sua prisão então ao sistema que o cerca. O islamismo, uma religião que é contrária à nossa fé, a fé cristã, ensina que todos os homens nascem puros e se desviam então pelo ambiente. Para o Islã e para as filosofias que abarcam esse humanismo, o homem pode ser aperfeiçoado através da prática do bem. Tudo que o homem precisa é se dedicar ao que é bom, a fim de ser aperfeiçoado. Mas irmãos, dá para perceber pelo mundo em que nós vivemos, que essa conclusão a respeito da bondade intrínseca ao homem, ela é mentirosa, sim ou não? Sim ou não, queridos? Você já olhou para um bebê? Você já olhou para uma criança de colo? Ou para uma criança que tem poucos anos de idade? Você não precisa ensinar uma criança de poucos anos de idade a ser egoísta. Sim ou não? Quantos já viram uma criança dizer é meu? E se recusar a dividir o que tem sobrando com os outros na brincadeira? Quantos já viram aqui? Que tipo de sistema essa criança está presa para que seja contaminada na sua bondade? Eu não sei quantos ficaram sabendo, mas essa semana um jovem em uma das nossas escolas aqui em Belo Horizonte, por causa do bullying que sofria dos seus colegas, tomou a arma dos seus pais e deu um tiro na cabeça. Todos nós estamos acompanhando a tragédia que está acontecendo na Somália. Quantas pessoas são vítimas daquele atentado terrorista? A tragédia que aconteceu no interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha, aquele homem que entrou nas escolas matando crianças. Nós não podemos, o mundo à nossa volta é o testemunho contrário da bondade intrínseca humana. Amém, queridos? Queria que você abrisse comigo um texto, por favor. Abra aí a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 1.
Vamos ver o que o texto bíblico descreve para nós como a realidade do ser humano. Qual que é a antropologia bíblica sobre a nossa constituição? Quem está comigo aqui diz: eu estou aqui. Gênesis 1:26 diz: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. De acordo com o texto bíblico, o homem é a imagem e semelhança de Deus, ou o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador para que possa representá-lo. Aí você pode dizer: mas pastor ou Vinícius, se o homem é a imagem de Deus e por Deus entendemos um ser perfeito, por qual razão o mundo se encontra no caos que se encontra? Se o homem foi criado para ser o espelho de Deus para o mundo, por que estamos no caos em que nos encontramos? Capítulo 2 de Gênesis, por favor. Versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A razão pela qual o mundo se encontra no caos em que se encontra é porque nós rompemos o nosso relacionamento com Deus. Escuta aqui, em nome de Jesus: o caos do mundo não é apenas político, não é apenas econômico, não é apenas social. O caos do mundo tem a ver com a sua alienação, a sua separação de Deus, porque ainda que tivéssemos todas essas estruturas em perfeição, nada poderia mudar a natureza humana na sua essência. O homem foi criado à imagem de Deus, mas decidiu viver deliberadamente em rebelião contra o seu Criador, e por isso torna-se mal, e por isso torna-se pecador. E por tornar-se pecador, por estar destituído da glória, da sua relação com Deus, é que o homem então provoca o caos em todo o ambiente do qual ele se encontra. Amém, queridos? E não existe nada que o homem possa fazer a esse respeito. Não existe nada que o homem possa fazer por si mesmo para que seja resgatado desse estado de alienação. Abra comigo em Efésios, por favor. Efésios capítulo de número 2. Isso não é Jesus voltando, amém, irmãos? É só o ar-condicionado. Amém? Tem os irmãos olhando para cima, tipo assim: o que está acontecendo, meu Deus? É o ar-condicionado, amém? Efésios capítulo 2, versículo de número 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou seja, os desejos pecaminosos do nosso coração, seguindo os desejos, pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira
de Deus. Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus. Eu tenho certeza que você já foi ao médico buscando ter um diagnóstico preciso sobre um sintoma que você apresentava que poderia ser algo relacionado a uma enfermidade. Você já deve ter ido ao médico, ter feito um exame para saber se de fato aqueles sintomas eram realmente uma enfermidade ou apenas um desconforto temporário que você está vivendo e poderia ser tratado como uma medicação simples. Sim ou não? Quantos aqui já fizeram isso? Pois bem, o texto bíblico também nos examina, amém, irmãos? Para perceber qual é o nosso estado a despeito de Deus. O texto bíblico nos examina a partir da lei de Deus, os 10 mandamentos, e a partir desse exame que Deus faz através da sua palavra no que diz respeito à nossa vida, sabe qual é a conclusão que Deus chega sobre mim e sobre você? A conclusão que Deus chega sobre nós não é que a gente está doente e que um mero remedinho pode tratar a nossa enfermidade. Quando Deus aplica a sua lei, a minha vida e a sua vida, antes de conhecermos a Cristo, o diagnóstico dele ao nosso respeito é: você está morto. Amém, queridos? O diagnóstico de Deus é: cara, desculpa, mas você está morto. E eu não sei se você sabe, mas um remédio não pode ressuscitar um morto. Aliás, não existe nada que um morto possa fazer a respeito de si mesmo. O que um morto pode fazer a seu próprio respeito? Nosso pastor, o pastor Márcio, costuma dizer que a única coisa que o morto pode fazer é cheirar mal. Nós estávamos mortos, amém, irmãos? Diga: eu estava morto. Abra em Romanos capítulo 3, versículo de número 1. Vem comigo, amém, igreja? Quem está comigo aqui? Vem comigo, amém, querido? Que nós vamos terminar pulando de alegria, amém? Romanos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 9, para nós ganharmos tempo. Romanos 3, verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. A garganta é como um túmulo aberto, com a língua eles enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem a paz, e aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz a partir da lei de Deus, do estado de todos os homens perante Deus no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Você e eu estávamos mortos, amém, meus irmãos? Diga: eu estava. Mais uma vez, diga: eu estava. As escrituras ensinam que o homem é totalmente incapaz de salvar a si mesmo. Faz assim comigo. Psss. A palavra de Deus é clara em afirmar que o ser humano, independente da sua etnia, do seu sexo, da sua nacionalidade, da sua classe social, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa se você
pensa que é moralmente bom, o texto bíblico afirma que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Somos totalmente incapazes de buscar a Deus. E sem sombra de dúvidas, como a própria Bíblia nos afirma, o homem sem Cristo, ele odeia a Deus. A sua natureza, diz o texto bíblico, é a natureza de alguém que é inimigo de Deus. Diga misericórdia. Mas talvez esse seja o seu estado nessa noite. Talvez você esteja aqui e aparentemente por fora você é saudável, mas no que diz respeito à tua relação com Deus, você está morto. Eu digo para você, Cristo quer te salvar nessa noite. Preste atenção. Quando nós falamos somente a graça, o que nós estamos querendo dizer é que somente a ação de Deus é suficiente para salvar os homens. Então, se nós queremos entender a graça de Deus no cenário da salvação, nós precisamos entender o que significa ser salvo. O que significa Deus me salvar, Deus nos salvar. E a Bíblia diz que salvação significa o homem ser poupado da ira de Deus, que certamente está para vir sobre o mundo. As Escrituras ensinam e afirmam que somente por meio de Cristo o homem pode ser salvo da ira de Deus, e somente por intermédio dele. Não existe ato religioso, não existe integridade, não existe honestidade, não existe nada que o ser humano possa fazer que possa livrá-lo da implacável ira de Deus que está vindo sobre o mundo. Apenas a confiança depositada em Jesus pode nos dar a salvação. Eu queria ouvir um glória a Deus mais forte, amém? Volta lá para Efésios, capítulo 2. Ô irmãos, daqui a alguns minutos nós vamos tomar a ceia do Senhor, amém? Não existe mensagem mais apropriada para esse momento do que a mensagem da graça, a consciência de que éramos apenas pecadores, mortos, separados de Deus, inimigos de Deus, e a Bíblia diz que ainda assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou você porque você é bonzinho, Deus não amou você porque você era santo, Deus não amou você porque você era um bom religioso, Deus não amou você porque você era um cara honesto, Deus amou você porque Ele quis te amar, e ponto final. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Efésios 2. Estou empolgado, mais alguém? Verso 4 diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia. Você pode dar um glória a Deus porque Ele é rico em misericórdia? Diga: Deus é rico em misericórdia. Pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras, nesse tempo que há de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Tem alguém comigo aqui? Verso 8 diz: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é pelas obras, não é por obras. Diga glória a Deus. Para que ninguém se glorie, porque nós somos uma criação de Deus, que está sendo agora realizada em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as
praticássemos. Dá um tapa no seu irmão aí, dá uma cutucada nele e diga para ele: eu sou salvo pela graça. Diga: isso não tem nada a ver comigo. Diga: isso é presente de Deus. Diga: aleluia. É um presente. É um presente de Deus. Preste atenção, querido. A graça de Deus é a manifestação do seu amor por nós pecadores. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Deus nos amou incondicionalmente. Não impôs exigências, não impôs regras, tampouco viu em nós qualificações ou virtudes para que despertasse nele o seu desejo por nos salvar. Eu não sei se você entende isso, mas a única religião nesse mundo em que o próprio Deus oferece sacrifício para que os seus servos sejam acolhidos por ele é o cristianismo. Em todas as outras religiões, quem é que paga o preço? É o homem que paga o preço. É o homem que sobe escada de joelho. É o homem que faz as orações necessárias, que leva a oferenda na esquina, junto com farinha, junto com farofa. Sim ou não? Mas no cristianismo Deus fala assim: pode vir, eu te aceito, já paguei o preço por você. Tem alguém comigo aqui? Uhul! Você chega e diz: Deus, mas quanto custa? Ele diz: você não podia pagar. Eu paguei por você. Diga aleluia. Meu irmão, eu não sei se você entende isso, mas quando você chegar no céu, você vai ver nas mãos do seu Senhor marcas que provam o amor que Ele teve por você lá naquela cruz, quando Ele pagou um preço de sangue, dando a sua vida para que nós fôssemos salvos. Diga glória a Deus. Aleluia. O apóstolo João nos ensina que foi Deus quem nos amou primeiro. 1 João 4,9: não fostes vós que me escolhestes, diz Jesus, mas eu vos escolhi. Nós não somos merecedores do amor de Deus, muito pelo contrário. Pelo nosso estado de morte espiritual, nós merecíamos a condenação, o inferno. Contudo, a graça e a bondade de Cristo nos resgatou, Ele nos salvou, amém, irmãos? Para que possamos ter por meio dele vida eterna. Diga comigo: vida eterna. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite, amém? Fica de pé no seu lugar. Diga comigo: somente a graça. Mais uma vez: somente a graça. Tem uma música nova no nosso CD, que o refrão dela é assim: e não há nada, nada a dizer, senão misericórdia. E não há nada, nada a dizer, senão somente a graça. Tua graça. Não há nada a dizer, senão apenas a misericórdia, senão somente a graça, amém, queridos? Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Cristo chama pecadores. Se você está aqui nessa noite, bate no peito e diz: eu sou bom. Jesus não é para você. Jesus é só para gente ferrada que nem eu. Ele é só para pecadores, gente que está morta, gente que precisa de misericórdia e graça, amém? Com seus olhos fechados, as suas mãos sobre o seu coração, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu me rendo à tua graça. Diga: o teu Espírito toca o meu coração. Diga: e eu me entrego a ti, reconheço que tu és o único Senhor e suficiente Salvador. Diga: obrigado, Jesus,
por me amar e se entregar naquela cruz. Diga: eu te dou a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite eu me arrependo e eu volto a ti, sabendo que o Senhor me recebe. Existe alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, entendeu o que nós pregamos, está ouvindo a voz do Espírito Santo e quer se entregar a Jesus Cristo, experimentar a vida eterna, experimentar a salvação? Se você fez essa oração pela primeira vez nessa noite e diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou você diz: eu quero voltar para o Senhor, levanta uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, quero orar por você. Se você é essa pessoa que diz: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero confessar Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador, levanta bem alto uma das suas mãos. Tem uma mão levantada lá em cima, pode levantar bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero ver a sua mão. Nós gostaríamos de orar por você. Existe mais alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Se tiver alguém com a mão levantada e eu não tenha visto, me ajuda aí, gente. Existe mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite de entregar a sua vida a Jesus? Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você e quero orar por você. Bem alto, bem alto. Tem crianças de mãos levantadas ali na galeria. Existe mais alguém que deseja tomar essa decisão? Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu vou pedir que essa jovem, essas duas moças que levantaram a mão aí na galeria, desce aqui pertinho de mim, por favor. A gente quer orar com vocês. Isso, pode vir, vem cá. Isso, sem constrangimento. Isso. Enquanto elas vêm chegando, enquanto as pessoas vêm chegando, os diáconos vão começar a distribuir os elementos da ceia, amém, irmãos? Você vai tomar o pão, você vai tomar o cálice, você vai se assentar, amém? Para a gente saber aonde ele já chegou. Nós vamos tomar a ceia do Senhor e nós vamos encerrar essa reunião em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós não estamos tentando ser fiéis a Ele para comprar algo que Ele não nos deu, amém, queridos? Nós estamos sendo fiéis por uma questão de amor, nós o amamos, amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, somos gratos pela Tua cruz, somos gratos pelo Teu sacrifício, Senhor. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Recebe nessa noite o nosso amor e a nossa gratidão, Senhor. Todos juntos, irmãos, todos juntos, vamos comer do pão e vamos beber do cálice, amém? Você pode levantar o seu cálice vazio e glorificar o nome do Senhor nessa noite. O seu cálice está vazio porque Jesus se esvaziou por você, querido. Ele deu a vida dele para que nós fôssemos cheios, amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar a vida desses queridos irmãos que se entregam ao Senhor nessa noite. Pai, a mesma graça que nos alcançou, os alcança. O mesmo Espírito que nos tocou, os tocou. E o mesmo Cristo que servimos, eles também servirão juntamente conosco. Nós oramos para que eles possam viver essa nova vida. Oramos para que juntamente conosco, eles possam experimentar da Tua vida, da novidade de vida, Senhor. Como igreja, nos comprometemos em servi-los, amá-los, em ajudá-los, ó Deus, a viver a vida nova do Senhor, Pai. Para a glória do Teu nome, nós oramos e os abençoamos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Põe o seu copinho no bolso e vamos aplaudir o Senhor por essas vidas aqui, amém? Pode aplaudir forte aí, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, se vocês nos derem só 2 minutinhos, a gente queria anotar os dados pessoais de vocês, nome, telefone, a gente queria ajudar vocês a caminhar com Jesus. Pode ser? É bem rapidinho, esse pessoal de colete vai me ajudar, eles vão sair com vocês aqui. Quando terminar lá, vocês podem voltar, eu estou por aqui ainda, tá bom? Ok? Maravilha. Quem está feliz aqui? Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, eu estou tão feliz. Não fala: eu estou tão feliz que eu vou até pagar um sanduíche para você.
Fala para ele: meu irmão, eu estou tão feliz que nós vamos até meiar uma pizza hoje. Quem diz glória a Deus? Ó, eu sei que todo mundo aqui vai fazer uma boquinha depois do culto, amém? Faz uma boquinha lá na pizzaria da mocidade, amém? Sanduíche bom, né? O que está aí fora aí? O quê? Café missionário. Amém, eu não sei o que é, mas está lá na antena da bênção, amém? Café missionário, passa lá, confira e adquira, aleluia, amém? Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Um aviso rápido, gente, terça-feira, nosso encontro da estufa Cristo Vivo, amém? Vai ser aqui no Salão Fé, tá bom? Então quem for vir, Salão Fé. Deus abençoe, até terça, vai na paz em nome de Jesus, amém.